Tomar a palavra com quem toma um susto que não para, não descansa, um grande susto. Tomar a palavra com quem toma de uma bebida de sabor indecifrável, não sei dizer o que é isso. Tomar a palavra pela mão, sabendo que palavra não tem mão, mesmo assim tentar. Tomar a palavra como se toma um trem, um ônibus, um avião, um automóvel apertado, parado pela polícia, em infração. Gente demais lá dentro. Tomar a palavra com quem toma as dores de um corpo que não é necessariamente o seu, quantas letras, uma cicatriz. Tomar a palavra com quem sabe que palavra se toma, se tira, se arranca, se briga. Palavra se assalta, se pega, palavra se conquista no dente, saber morder. Mas quais palavras? Urgência. 2. Esse texto compreende discursos ainda não formulados, organização de palavras que eu não conheço, corpos que eu não vi, paisagens em que nunca estive. Esse texto compreende deslocamentos não capturados pelo papel, gestualidades que a grafia de que disponho não me permite delinear e registrar com precisão. A crítica que eu imagino se aproxima de uma escrita que não consegue e nem poderia desenhar todas as possibilidades de ruína. Porque a própria ideia de pensar, riscar a superfície com palavras, sintetizar em letras encadeadas é, ao mesmo tempo, uma proposição de imaginários e também a destruição de outros. Esse texto, de todo modo, nunca estaria pronto sem a presença ininterrupta de uma ideia de futuro e uma tentativa de reprodução, não a biológica, mas um certo tipo de transmissão de vida que compreende outras temporalidades e a possibilidade de nos mantermos vivas. 3. Esse texto é um texto em voz alta. Ele vai existir, ele existe sem esse momento, mas ele é antes isso. Um texto em voz alta, na minha voz, coisas que tenho pensado. O convite era para que eu articulasse os trabalhos dessa edição do programa 20minutos.mov em materiais críticos reflexivos. O convite era para fazer crítica e eu vou fazer uma coisa, que é tentar me debruçar sobre uma crítica possível para mim agora, em 20 movimentos, tomando emprestado esse número tão expressivo que nos une aqui, um programa de residência em arte que se chama 20minutos.mov. Pode ser um pouco frustrante para quem espera ouvir descrições, adjetivações e avaliações sobre os trabalhos apresentados aqui, e também pode ser frustrante para quem espera uma discursividade linearizada. Acho importante dizer que isso já é investigar a crítica possível. Esse texto não depende desses trabalhos, e esses trabalhos não dependem desse texto, evidentemente. O fato do texto surgir a partir nos emancipa a todas, não é sobre. É talvez ao lado. É talvez ao lado. Tudo o que eu registrei aqui, eu vejo ativado por conta dos trabalhos realizados nessa edição do 20 Minutos. Eu não localizo nessa fala exatamente onde eu uno a discursividade que eu estou construindo com cada um dos trabalhos, mas o convite que eu reapresento é para que nós, juntas, indisciplinadamente, façamos trajetos por entre as noções já desgastadas de leitura, recepção, experiência e discurso. Eu me permito ofertar um trajeto texto inacabado, falho e lacunar, porque eu acho também que o programa oferta a possibilidade processual de materiais e trabalhos. Talvez, sim, essa ação esteja mais próxima de um processo possível em crítica do que propriamente uma crítica. Camila Jorge dizendo ao microfone um discurso que não é discurso, entende? Um discurso que não é discurso, entende? Na parede um cartaz, prepare-se para a festa. 4. Vou dizer, olhem para o lado. Vou dizer, olhem para o outro. Vou dizer, aqui existem artistas, se reconheçam. Depois de reconhecidos, criem distância. Criem uma proximidade que permita o afastamento preciso para não se saber equivalente, um rombo bem no centro do que se esperava igual. Não. Não é.
Seria impossível fazer disso um fenômeno monolítico empedrado, porque digo artistas, também digo vastidão e digo não há imunidade. Não há parecência, conformidade, simetria, há a possibilidade do choque, e é só assim que surge um nome. Do atrito. Uma matéria raspando na outra, um nome. Um ruído ficcional de projeções sonoras, um nome. Nomes na história a tentar-se. Quais nomes? 5. A linguagem, efetivamente, não é apenas o lugar das formas, é a própria vida. Qualquer interrogação acerca das condições de criação, especialmente em um contexto continuadamente colonial como o nosso, deve começar por uma crítica da linguagem. Uma crítica da linguagem poderia ser compreendida como a constante desarticulação das práticas e entendimentos daquilo sobre o qual nos dedicamos. Uma crítica da linguagem poderia ser compreendida como o refazimento do que fazemos. Uma crítica da linguagem, por sobre uma crítica de arte, poderia ser compreendida como uma crítica que ataque a própria crítica. Uma crítica da linguagem que ataque a própria crítica poderia ser compreendida como uma crítica que se desassemelha ao máximo de uma ideia de crítica compartilhada no campo histórico-semântico. 6. A crítica como uma criação disciplinar ocidental. A manutenção de uma erudição falo-centrada e, por isso, necessariamente colonial. A crítica como a manutenção de um imaginário colonial, por isso, necessariamente uma prática racista fundada no extermínio. Como é que se pode dissociar, na fundação, um exercício entre pares, século XVIII, Europa, uma disciplina autônoma, ao lado do que se convencionou chamar estética, ao lado do que se chama escravidão, as mesmas datas, não por acaso. Por acaso, não. A atriz Flávia Sabino, lendo Conceição Evaristo aqui, nesse lugar, fazendo ecoar a pergunta: mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Uma pergunta que depois se transforma em: mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? 7. Uma vez, um homem, artista, pesquisador, branco, sobre meu trabalho em crítica, disse: o que é que essa bicha tem para dizer sobre arte? Tomar a palavra com quem avoluma a questão. O que é que essa bicha tem para dizer sobre arte? E perceber assim que até os espaços aparentemente não homofóbicos, não racistas, não transfóbicos, não violentos se tornam muito rapidamente, repito, muito rapidamente homofóbicos, transfóbicos, racistas e violentos, quando vem seu poder e sua autoridade desarticulados e desestabilizados por uma figura, por uma voz, por um corpo, por uma subjetividade histórica e socialmente impedida de realização nos campos discursivos do conhecimento. 8. Aqui eu parto de uma constatação. Hoje, ainda, o entendimento de crítica de arte está bastante próximo ao entendimento moderno de crítica de arte. E a modernidade, nós sabemos, é um outro nome para o projeto europeu de expansão ilimitada que teve seu grande momento durante o século XVIII. E eu uno essas datas para que a gente também pense sobre essa proximidade. A crítica de arte como uma invenção europeia, quando a questão principal do continente era a expansão dos impérios coloniais. Foi em torno dessa expansão que o pensamento político na Europa se viu confrontado com questões como universalismo, os direitos da pessoa humana, a liberdade de trocas, a relação entre os meios e os fins, a comunidade nacional e a capacidade política, a justiça internacional e também as relações da Europa com os mundos ditos extra-europeus, a visão da Europa. O advento da modernidade coincide com o surgimento do princípio de raça e com a lenta transformação desse princípio em matriz privilegiada para as técnicas de dominação, tanto no passado quanto no presente. Por princípio de raça se deve entender, aliás, uma forma espectral da divisão e da diferença humana, suscetível de ser mobilizada para fins de estigmatização, de exclusão e de segregação, por meio dos quais se busca isolar, eliminar e destruir fisicamente determinado grupo humano. 9.
Há quem localize o modo como nós entendemos a crítica de arte nas teorizações de Kant, especialmente numa obra que chama Crítica da Faculdade do Juízo. Uma obra em que ele se debruça por conceitos como o sublime, o belo e a experiência estética em uma perspectiva cognitiva de percepção. Não é espantoso que as nossas noções estéticas estejam fundadas em conceitos como a universalidade, a voz universal, as ideias de pureza e de gênio e noções de gosto extremamente classistas, em que as palavras são articuladas aparentemente em um rigor filosófico que suplantaria o que elas podem vir a significar em um uso comum contemporâneo dos termos. Eu desenvolvi uma dissertação de mestrado sobre isso. Me era muito expressivo o fato de ouvir em tantos lugares e de tantas formas esse imaginário estético tão enraizado em um léxico racista, em uma sociabilidade muito restrita, europeia e burguesa, com limites muito estreitos sobre qualquer sistema arte, para além dos espaços elitizados e brancos de circulação e elaboração de sentido. Eu estava realmente interessado em saber como, depois de 3 séculos no campo da experiência estética e artística, nós ainda operamos com alguns deslocamentos, evidentemente, mas de um modo sistemático, com a mesma ferramenta epistemológica de contemplação. Uma ferramenta epistemológica que é, em si, epistemicídio. Porque, ainda que não seja mais entre nós, talvez, pelo menos, articuladas as noções de sublime e de arte, o sublime segue sendo uma métrica, mesmo quando na negação. E o sublime é escravocrata. E o gênio também. 10. As teorizações da crítica de arte se dão majoritariamente em relação ao ato de ver. As noções compreendidas em derivações do olhar, da visão, do olho, do ponto de vista e assim por diante. O que é que se desloca quando se tem o dado de que o olhar ocidental é um olhar colonizado e um olhar colonizador? Que crítica se mantém quando se compreende que as noções de visualidade no Ocidente não se desassociam do capitalismo e do racismo epistemológico? A história do olhar, a história da visão é, no campo da experiência estética, a história do aniquilamento de alguns corpos. Aqui, provavelmente, escapariam alguns poucos. Quais? É impossível pensar no desenvolvimento do capitalismo sem pensar no seu desenvolvimento com o colonialismo. Um é a lógica do outro em profunda correspondência. As muitas transformações do capitalismo nos séculos passados refletem e flexionam, ao mesmo tempo, as muitas transformações do colonialismo. Onde você cria? Não esquecer, jamais esquecer que eu vivo aqui. Lugar que nomeou e segue nomeando descobrimento, uma invasão que é e sempre foi um ininterrupto genocídio, na ordem das palavras, seus usos e suas escolhas, o que significa viver e criar em um território que inverte os fenômenos e seus modos de nomeação a esse ponto. 11. Ainda que o belo não opere como conceito direto nos circuitos artísticos, ele segue como uma régua do avesso. É como se, mesmo negando a ideia falida de normalidade, por exemplo, mesmo não ativando as noções de normalidade em uma paisagem compartilhada, mesmo assim, a normalidade mede, captura, adjetiva, permite ou nega determinadas existências. É assim também com as noções existentes no termo outro. E a ideia do outro também é importante na formulação estética kantiana, onde dizem a crítica de arte se sistematiza. E a ideia do outro, na filosofia, em vários marcos teóricos, como nós sabemos, diz respeito a marcadores de uma distinção daqueles que falam, que pensam, que sabem, que têm poder. O outro, inegavelmente, é aquele que é estudado, mas não aquele que estuda. Aquele que é olhado, mas nunca aquele que olha. A arte e a crítica de arte como exercício de poder olhar. O que acontece
quando a outridão também ocupa um espaço de articulação crítica? Que torção nas posições normativas do olhar acontece, então, quando aqueles que sempre foram olhados, exotizados, assassinados, capturados, decidem olhar? Penso aqui que o tipo de material reflexivo que venho desenvolvendo exige sempre um primeiro gesto, o de partilhar a ideia de crítica da qual me aproximo. E se isso é, de algum modo, importante para deshierarquizar um imaginário antigo do que é a crítica e de quem é o crítico, é também legítima a pergunta: por que, ao invés disso, eu não vou direto ao ponto? Por que, ao invés de me desgastar na desarticulação do antigo imaginário, eu não faço a crítica que eu desejo? Por que não me faço assertivo, diretivo? Por que, ao invés de falar sobre a crítica, eu não a faço simplesmente? Eu tenho algumas pistas sobre. Falar sobre é fazer, definitivamente sim, falar é fazer. Mas é porque eu não sei que crítica é essa. Qual formato? Qual gênero textual, tamanho, mídia, suporte? Eu não sei onde está essa crítica, talvez eu só desconfie. E talvez só existam resoluções provisórias das quais esse texto, essa fala, essa divisão numérica, esse formato sejam parte, sejam teste, sejam exercício. Um exercício transitório. 12. Agora eu estou estudando e me dedicando a uma possibilidade de crítica de arte decolonial e eu não sei se é possível, honestamente. Não sei se isso seria uma outra coisa, que exigiria um outro nome, ou se é possível implodir de dentro, rasgar a palavra até um refazimento que conduza a uma outra via de acesso já em sua primeira evocação. Como é que se habita uma atividade, horizonte de sentido, negando sua própria concepção? Como é que se torce a atividade até ela ser um espaço respirável? O que é que se pode dizer aqui, terceiro novo velho mundo, sobre uma história da arte possível, sobre uma narrativa outra, uma faseção de sentido, uma tentativa de ocupação de um espaço que outrora não permitiria, talvez, a algumas de nós com integridade e segurança? Porque a arte está no mundo e nunca fora dele. A arte é também um lugar de reivindicação histórica de tudo aquilo que o mundo nos negou. Porque a arte está no mundo e nunca fora dele, é preciso desarticular o nosso modo de entender a suposta imunidade que há em ser um criador, sobre arte. Isso significa talvez dizer que a guerra não descansa nos nossos espaços de criação. Isso significa talvez dizer que nossos espaços de criação são espaços de guerra, como é espaço de guerra a própria arte, palavra, possibilidade, conceito, projeção, arte. A desmistificação dela, o alargamento da arte para além de um território regulador de circulação e permanência de determinados corpos. Lucélia Sérgio, atriz de Navalha na Carne Negra, em uma mesa de conversa mediada por mim e Soraya Martins aqui em Curitiba, durante a edição desse ano do Festival de Curitiba, respondeu a uma atriz branca a seguinte frase: eu também queria ser só uma atriz, mas eu não posso. Ela fez isso depois que essa mulher disse publicamente que não estava pensando em algumas questões porque era só uma atriz. 13. Uma vez assimilados e naturalizados os conceitos arte, universal e pureza, as teorizações sobre, de, em arte, incluindo as discursividades críticas em arte, nas quais me implico, produzem divisões tais quais: universal, específico; objetivo, subjetivo; neutro, pessoal; racional, emocional; imparcial, parcial; técnico, livre. É assim que atualmente, no que se entende por arte contemporânea, trabalhos ditos não normativos em relação aos formatos, assuntos, temas, aos corpos realizadores, aos circuitos, geografias e tantas outras variáveis, até conseguem ser chamados de arte, dança, teatro, performance, etc. Mas sempre com adendos. É dança, mas regional. É dança, mas feita por pessoas gordas. É dança,
mais periférica, é dança mais trans, é dança mais negra e assim por diante. E se esses marcadores e adjetivações, quando usados por quem os performa, são importantes para se inscrever politicamente em uma paisagem aniquiladora, um modo de criar corpo, nome e coletividade, é também uma armadilha e uma possibilidade de manter intocada uma certa concepção disso ou daquilo. Falando grosseiramente, é como se, por exemplo, existisse o teatro e ele precisasse ficar incólume, e todas as outras derivações do teatro precisassem muito rapidamente ser capturadas, classificadas e distinguidas. E isso, certamente, é uma ressonância da estética de uma divisão das belas artes que separou a criação em 6 linguagens e mais tarde 7 com o cinema. Como é que poderíamos pensar as criações atuais a partir de uma lógica tão antiga quanto é a divisão do mundo em colônias transcontinentais? Como é que usamos ainda o mesmo léxico que intersecciona as motivações estéticas e políticas da divisão do mundo em colônias transcontinentais? Lembrar de Audre Lorde dizendo: as ferramentas do mestre nunca vão desmantelar a casa grande. Dizendo, transformar o silêncio em ação e perguntando, que palavras ainda lhes faltam? Lembrar de Adrienne Rich dizendo, estou pensando nisso em um país em que palavras são roubadas das bocas, como pão é roubado das bocas. Dizendo, não importa o que você pensa, palavras são consideradas responsáveis. Tudo que você pode fazer é escolhê-las ou escolher manter-se em silêncio. Dizendo, esse é o conhecimento do opressor, essa é a língua dele, e mesmo assim, preciso dela para falar com você. Lembrar de Paco Bidarte dizendo, que renunciem então a nos compreender. A obsessão pela identidade, por nos encher de sentido, por nos fazer um capital teórico, é uma exigência que vem do lado de lá. Nós não temos que nos traduzir a linguagem deles para que se informem sobre o que fazemos e o que deixamos de fazer. Nós podemos falar perfeitamente a língua deles, eles nos ensinaram desde que éramos pequenos. Mas nós somos bilíngues. E temos um idioma próprio que a ele soa incompreensível, bárbaro. Não há o que explicar. Não é nossa a tarefa de tradutores. Nossa tarefa é fazer coisas. Mas que coisas? 14. Uma questão possível para mim é: de que modo, de dentro das nossas limitações, em uma perspectiva envolvendo a política institucional, nós não nos tornamos igualmente embrutecidos? É muito expressivo e é isso que gostaria que nós ficássemos atentas entre nós. Aqueles artistas que, de repente, ficaram completamente perdidos ou perdidas, avolumando um discurso individual e coletivo de que agora estamos todos perdidos. Porque, se de um lado nós temos alguém que, por conta de todo o horror que acontece no país, não sabe o que dizer ou fazer, nós temos vários e várias artistas que, por conta de todo o horror que acontece em nosso país, e exatamente por isso, talvez pela primeira vez na sua história e na história de seu entorno, sabe o que dizer ou fazer. E tem força para isso. E tem material para isso, e tem meio para isso, e tem parcerias para isso. A desarticulação de alguns trabalhos e artistas também é um indício poderoso de uma falência a nível coletivo, de um modo de produção, criação, concepção insuportável, insustentável no agora. Eu me mantenho muito desconfiada das pessoas que dizem ser muito fácil criar agora, mas eu também me mantenho muito desconfiada das pessoas que dizem ser muito difícil criar agora. Não tomar posição, não criar um gesto, não encontrar uma palavra, não habitar um espaço designado, pode ser o exercício de um privilégio que, ao mesmo tempo, tem tudo e nada a ver com arte. Lembro sempre de uma obra do Antônio Ortega, um grande painel que está escrito: para dizer alguma coisa, a primeira premissa é ter algo para dizer. 15. Uma escritora, uma bicha que escrevia e publicava livros, morreu de AIDS, 25 de fevereiro de 1996.
Escrevia incessantemente sobre todas as superfícies que tinha disponível. Um amigo próximo narrou a imagem de um apartamento preenchido de palavras, do chão ao teto, as cadeiras, a mesa, o lençol, todos os papéis, as portas, os azulejos, tudo. Tudo coberto por uma grafia que ele chamou de desesperada. Em uma carta para uma amiga em 1986, a escritora disse: "Tenho pontos de fogo nas costas. A escrita me tomou inteiro." Os relatos contam como, bem perto de morrer, essa bicha deixou de escrever e cuidou de um jardim na casa dos pais, onde voltou a viver por conta da doença, em Porto Alegre. Ela passou a entender o movimento dos pulgões, a quantidade de água que cada planta precisava, como podar uma roseira, como adubar um solo infértil. Ela disse, em uma ocasião, uma frase que me persegue: "Esse girassol provavelmente é a coisa mais certa que eu escrevi." Talvez isso. 16. A dança contemporânea, como uma disciplina que busca transformar, transmutar ou expressar ideias, pensamentos, sentimentos, imagens, energia em movimento através do corpo e até mesmo invocar por esse meio todo um mundo de experiências que está além do verbalmente expressável. 17. Vou guiar no Brasil em 2019. Quem pode? Era a pergunta. Quem pode? Quem pôde? Quem poderia? Quem poderá? Não perder das nossas teorizações a possibilidade de uma transtemporalidade que dê a ver que as discussões não são sobre pessoalidades e tampouco sobre resoluções pontuais. As redistribuições de toda a ordem, violência, afeto, humanidades roubadas, é um projeto não cronológico de restituição de poderes. Localizar no tempo e, ao mesmo tempo, esparramar a pergunta por uma cronologia que compreende ficcionalidades menos ou mais próximas. O apocalipse está aqui, o fim do mundo é hoje. 18. Precisamos entender agora, nem ontem nem hoje, mas agora, como agir. Como não perder o timing da ação, mantendo a consistência da reflexão. Como agir propositivamente e não reativamente. Repito. Como agir propositivamente e não reativamente, eis a questão. Como inverter a lógica da violência e, pegando mais fôlego, qual o sentido do político em nosso mundo e momento histórico? O que é fazer política hoje e como fazer? Afinal, nada pode ser mais distante do fazer político do que as articulações entre política e política institucional. Bichas, muitas bichas, ocupando um campo de basquete. Bichas, muitas bichas, dançando em um espaço aberto. Já é futuro, nós, vivas. Já é ficção especulativa. Já é uma crítica de arte pronta. 19. Quais imagens, na falta de outra palavra, quais imagens sobre futuro nós podemos criar quando em debates públicos sobre o que é o país em que vivemos há a tentativa contínua de não se confrontar a dimensão estrutural e estruturante do racismo? O que isso tem a ver com uma residência artística? Sua realização, sua concepção, sua curadoria, sua existência. 20. Mirella Façanha, atriz e dramaturga do trabalho Isto é um Negro, disse, em um debate mediado por mim, por Soraya Martins, no Festival de Curitiba desse ano, a seguinte frase com a qual eu termino a minha fala: a urgência é a técnica mais sofisticada que eu conheço.